Tudo bem? Eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças, e eu te ajudo a sair do zero a chegar aos seus R$ 100.000 de patrimônio, pelo menos R$ 100.000 de patrimônio. E hoje eu queria falar com você sobre como controlar seus impulsos vai te ajudar a acelerar sua jornada para a riqueza. E aqui eu estou falando um pouco daquela criança que todos nós temos, né? Uma criança interior que a gente tem, e que pode nos ajudar ou que pode nos atrapalhar a chegar na nossa riqueza, a construir esse patrimônio. Então basta a gente lembrar que à medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando adulto, vai passando pelos estágios da vida, a gente vai sendo construído de dentro para fora. E aquela criança ainda vive dentro da gente, aquela criança que a gente era quando era muito pequena. E essa criança, ela tem um lado fantástico, quer dizer, ser criança é bom demais, tem muita coisa boa que a gente leva para a vida adulta, deveria cultivar, inclusive, como, por exemplo, a sede de descoberta. As crianças, elas adoram descobrir coisas novas, elas adoram aprender coisas novas sobre o mundo, elas têm pouquíssimos preconceitos sobre aquilo que elas estão vendo, até porque elas têm pouca informação, pouca noção do mundo ao seu redor, logo, elas entram com uma cabeça mais aberta para o mundo. Elas também se entregam e se conectam muito mais com aquilo que elas estão fazendo, e elas têm uma criatividade, que é uma coisa fantástica, tem uma alegria de curtir o momento, de experimentar. Só que essa criança que continua vivendo dentro da gente, ela também tem uma parte que é a parte difícil, que é a parte que, como se diz, nem tudo são flores, né? Então tem um lado dela que impacta muito nas nossas finanças, que é um lado mais birrento, mais difícil. Esse lado difícil é aquele que, quando não consegue o que quer, age com extrema imaturidade. Então, quando não consegue o que quer, na hora que quer, aí começa a exigir, começa a bater o pé, chorar, fazer birra. Aquela criança que quer tudo agora, que para ela o amanhã, ou às vezes até 5 minutos, já é longe demais. É aquela criança que não aceita esperar. Às vezes, depois inclusive do que ela consegue o que ela quer, ela passa a querer algo novo. E claro, quando a gente fica adulto, a gente não faz exatamente igual às crianças, né? Ou quando a gente era criança. A gente não rola no chão, não xinga, às vezes não chora. Tanto que às vezes não é fácil perceber que a gente está agindo assim. Mas a gente consegue perceber muito facilmente no outro, né? Quando a gente olha para o outro, a gente vê o outro agindo de uma forma imatura, a gente consegue perceber. Principalmente se for alguém que vive próximo da gente. Esposa, marido, filhos, nossos pais. Às vezes é um assunto simples que para aquela pessoa vira uma questão complexa e você percebe que a pessoa está agindo de uma forma não madura. E quando eu estou falando isso, tá, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando dos nossos filhos mesmo. Né? Eu não estou falando das crianças que vivem ao nosso redor, estou falando da gente. Estou falando de cada um de nós, daquela porção menos madura que vive dentro de cada um de nós, que não pode ter as coisas que quer na hora que quer e não aceita isso. Agora, é claro, você, como adulto, como dono da sua vida, você pode e deve ter as coisas que você quer e precisa na hora que você precisa. A questão é você não se deixar levar pelo impulso. Ou seja, não deixar que essa criança que vive dentro de você, que essa parte mais imatura sua, complique o seu processo de chegar na riqueza. Mas por que é tão importante prestar atenção nisso? Principalmente porque 80% do jogo das finanças, se a gente puder chamar assim de jogo, 80% desse jogo ele é comportamento e só 20% é conhecimento. Por mais que a gente não acredite nisso, por mais que a gente pense assim, não, olha, a hora que eu aprender como é que eu invisto no Tesouro Direto, quando eu descobrir como é que eu vou fazer investimento em ações, quando finalmente a questão dos juros compostos ficar claro para mim, quando de uma vez por todas eu entender como é que os fundos de investimento funcionam, aí vai estar tudo resolvido. Isso, na verdade, não é assim. O que vai determinar se a gente vai vencer, se a gente vai chegar lá, vai ser o nosso comportamento. E por isso que prestar atenção nessa parte mais matura é importante. A maturidade, ela vai nos ensinar a abrir mão daquilo que a gente pode ter agora no presente para poder usufruir no futuro. Mas como é que é isso? Trocando em linhas mais simples, é deixar de consumir agora para poder poupar e usar depois. E isso tem tudo a ver com o processo de enriquecimento. Especialmente por quê? Porque cada um de nós é uma fábrica de riqueza. Cada um de nós tem uma fábrica de riqueza e é uma fábrica de riqueza. É como se nós tivéssemos a capacidade de fabricar dinheiro. E nós temos essa capacidade de fazer dinheiro. Acontece que muitos de nós ou não usam essa capacidade adequadamente, ou muitas vezes não sabe como fazer, ou muitas vezes pode ainda estar sendo vítima da imaturidade, pode não ter percebido ainda que o comportamento influencia. Mas a maturidade, ser capaz de abrir mão do consumo agora para economizar e aí sim poupar e investir
para o futuro, é um dos pilares da criação da riqueza. É a sua capacidade de viver abaixo do seu potencial. Significa que se você ganha 100, qualquer que seja o dinheiro, 100 dinheiros, você precisa ser capaz de viver com menos de 100. Mas por que isso? Porque gastando menos do que você ganha, você vai ser capaz de poupar, investir e fazer esse dinheiro render para você e aumentar a sua riqueza. Isso funciona muito bem quando a gente usa a analogia da fábrica de riqueza. Porque a fábrica de riqueza que nós temos e que nós somos, ela nada mais é do que uma estrutura da nossa vida que a gente pode usar para transformar o nosso conhecimento, o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa força, a nossa energia em dinheiro. Como, por exemplo, seria uma fábrica de carros, né? A fábrica de carros, de um lado, ela recebe lá as matérias-primas todas, ela recebe o aço que vai virar a lataria do carro, recebe a borracha que vai virar os pneus, o plástico, tudo mais, o couro que vai virar o banco. Dentro da fábrica, uma série de máquinas atuam, sendo que uma máquina normalmente produz algo que vai ser usado na próxima, e a próxima pega aquilo que chegou e produz, até que no final da fábrica vai sair um carro pronto que vai ser vendido. A ideia é que a soma do custo dos materiais que entrou, né, dos materiais que entraram na fábrica, seja menor do que o valor do carro. Por quê? Porque o carro, ele, quando vendido, ele tem um valor maior, ele custa mais, né? Você pode cobrar um preço maior do que simplesmente se você vendesse os materiais separados. Ou seja, o que a fábrica está fazendo, ela está adicionando valor. Ela está transformando um monte de plásticos, couro, borracha em algo que tem valor para alguém. E isso tem um preço. Então, para ficar claro, eu vou mostrar aqui um pouco de como funciona a nossa fábrica de riqueza. Então, você aí tem a sua fábrica de riqueza, eu tenho a minha fábrica de riqueza, e ela é como se fosse, não é, né, um prédio, mas é como se fosse um prédio. De um lado entra o seu trabalho, entra o seu conhecimento, entra o seu tempo, e do outro lado sai o seu patrimônio. E dentro dessa fábrica existem pelo menos três grandes máquinas. Uma máquina de fazer dinheiro, que é essa máquina de trabalhar, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua empresa, pode ser algo que você tem, algum ativo, um imóvel, algo que gere receita para você. A saída desse dinheiro vai entrar na máquina de poupar, que aí parte desse dinheiro vai ser usado para pagar suas despesas, parte vai ser usado para investir. E a parte que vai ser usado para investir vai entrar na máquina de investimentos. Essa máquina de investimentos, então, vai gerar o patrimônio que você vai usar para usufruir sua vida, para viajar, morar em outro país, comprar seu carro, comprar sua casa, ter sua família. E essas três máquinas são controladas por você. É você que controla ela. E se por acaso você deixar a sua criança, essa criança birrenta, dominar a sua vida, você vai viver eternamente falido. Porque para essa criança não existe essa história de economizar, guardar dinheiro agora para gastar depois. Ela precisa ter aquilo que ela imagina ser bom para ela naquele momento. Se você não conseguir entrar em acordo com essa sua criança, você nunca vai conseguir se livrar da necessidade de consumir agora. E isso é extremamente explorado pelo mercado, pelo comércio. Todo mundo sabe disso. Então, tem gente, por exemplo, que fala assim: eu não consigo juntar dinheiro. Esse é um exemplo de se deixar dominar pela criança, por essa criança birrenta. Se eu vejo dinheiro na conta, eu gasto. Se eu vejo dinheiro lá parado, eu vou ter que gastar, eu não consigo. E aí tem dois tipos de pessoa no mundo, e você precisa escolher qual tipo de pessoa você vai ser, que percebe esse comportamento, entendem e sabe como ele é explorado. O primeiro tipo de pessoa é aquele que sabe que fazer dívida, que gastar mais do que ganha, ou gastar tudo que ganha, é uma forma de empobrecer e não de enriquecer. Geralmente essas pessoas são ricas, que elas sabem que elas não podem gastar mais do que elas têm. E existe o segundo tipo de pessoa, que são as pessoas que perceberam que elas poderiam explorar a oportunidade de outras pessoas que vivem endividadas. Mas como é que elas fazem isso? Bom, o primeiro exemplo de exploração, o financiamento. O financiamento é uma forma de te oferecer aquilo que você quer sem que você tenha que esperar por ele. Você não consegue esperar, você precisa ter aquilo agora, você não se preocupa com quanto vai custar aquele produto, aquele item, você só quer saber quanto você vai pagar por mês para ter aquilo. Então existe alguém que vai chegar para você e vai falar assim, e aí alguém pode ser uma empresa, né? Pode não necessariamente ser uma pessoa, mas vai ser uma empresa e falar assim, tá aqui, eu te dou o carro, eu te dou a moto, eu te dou a casa, eu te dou o eletrodoméstico, você pode pegar agora.
mesmo que você não tenha dinheiro. E aí você vai pagando para mim mês a mês. É mesmo? É. Ah, para mim tá ótimo, porque aí minha criança vai estar feliz. Quer um outro exemplo? Cartão de crédito. Cartão de crédito foi uma criação genial, 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 uma das mais geniais, que te permite comprar qualquer coisa sem ter dinheiro. Você não tem dinheiro na conta, você não precisa ter dinheiro no bolso, você inclusive não vai nem perceber que você tirou dinheiro do seu bolso, porque quando você vai pagar, você vai passar o cartão e não vai nem sentir que teve que abrir a carteira para tirar dinheiro. Você só vai pagar tudo lá no final, né, no final do mês, quando chegar a fatura. E além do mais, você pode escolher não pagar tudo. Você pode pagar só um pedaço, pagar o mínimo lá da fatura e ir rolando essa dívida para frente. Então, essas duas estruturas, tanto o financiamento quanto o cartão de crédito, elas foram criadas para explorar as pessoas que não conseguem conter os seus impulsos. E tem uma razão muito lógica para essas estruturas existirem. Sabe qual é? Elas dão muito dinheiro para quem é dono delas. Quem explora o financiamento, quem explora o cartão de crédito, e aí é que eu falo explorar, eu não estou dizendo que eles fazem isso de má fé, não, tá? As pessoas, elas têm, por obrigação, por lei aqui no Brasil, elas têm que explicar absolutamente tudo o que está sendo feito. Então, se você olhar na sua fatura do cartão de crédito, por exemplo, você vai ver lá o quanto você paga simplesmente por pagar o mínimo da fatura e ficar rolando a dívida. E é muito, eu vou mostrar aqui daqui a pouco por que que é muito. A máquina de poupar, só voltando, por que que é importante você refrear o seu impulso, a sua máquina de poupar, ela funciona assim. De um lado, vai entrar o dinheiro que você fez, o dinheiro que é resultado do seu trabalho, que é resultado da sua dedicação, do seu tempo, e do outro lado, você vai ter duas esteiras, sabe? Com uma máquina que saísse em duas esteiras. De um lado, sai o dinheiro que vai pagar as suas despesas, despesas essenciais e não essenciais, e do outro lado saem as suas economias. São essas economias que você vai colocar para funcionar, que você vai usar na sua máquina de investimentos, que vai ser multiplicado e que vai virar o seu patrimônio. E cabe a você, como dono dessa estrutura, como controlador dessa máquina de poupar, ter organização e disciplina para não gastar tudo que você ganha. Porque senão você realmente não vai sobrar absolutamente nada para você poder investir, você não vai ter economia nenhuma. Essa capacidade de refrear os impulsos ela é tão importante que em julho de 2020, a Confederação Nacional do Comércio ela fez um estudo do endividamento das famílias brasileiras. Nesse estudo, que está disponível na internet, inclusive, a CNC verificou o seguinte, que cerca de 70% das famílias brasileiras estão endividadas, têm algum tipo de dívida. E aí eles separaram em duas categorias, as famílias que ganham até 10 salários mínimos e as famílias que ganham mais de 10 salários mínimos. Quem ganha até 10 salários mínimos, a média é de até 70% das famílias endividadas. Quem ganha acima de 10 salários mínimos, de 60% das famílias endividadas. E aí, o dado mais impressionante, que é o que eu estava falando agora há pouco, cartão de crédito e financiamento. As dívidas, 76% das dívidas dessas famílias são de cartão de crédito e 11% de financiamento de carro. Ou seja, financiamento e cartão de crédito são os maiores endividadores. E aí, no final dessa aula, eu vou mostrar para você como é que você pode comprar um carro financiado, como é que você pode financiar um carro e conseguir pagar ele em 30% mais rápido e 25% mais barato. Eu vou mostrar para você no finalzinho como é que você faz isso. Vou te explicar também como é que funcionam os juros do cartão de crédito, para você entender por que tantas pessoas se endividam e por que é tão difícil pagar uma dívida de cartão de crédito. De cara, já é importante você lembrar o seguinte, que tem muita gente que fala assim, ah, mas cartão de crédito, poxa, cartão de crédito me ajuda muito, cartão de crédito é uma mão na roda, porque não precisa andar com dinheiro. Cartão de crédito é uma excelente ferramenta, uma ferramenta fantástica, se você souber usar. Não é à toa que o cartão de crédito é um causador de dívidas para 70% das famílias brasileiras. Não é à toa, porque são cobrados juros absurdos, assim como no cheque especial também. O cartão de crédito os juros podem chegar a 400% ao ano. Só para você ter uma ideia, para você ter uma comparação, o Tesouro Selic rende, que é o valor da Selic, 2% ao ano. O cartão de crédito cobra 400%,
se você deixar esse dinheiro investido, se você deixar esse dinheiro investido, ele renderia 2% no Tesouro Selic. Para você ter uma ideia da diferença do que está sendo feito aqui. Então, por isso que oferecer cartão de crédito é um negócio que vale muito a pena. É por isso que financiar vale muito a pena, porque se cobra muito. A maioria das montadoras hoje em dia tem bancos, né? Tem um banco Fiat, tem um banco Honda, tem um banco Hyundai. Por quê? Porque financiar carro dá muito dinheiro. E por que que as empresas, por que que os supermercados, às vezes até um hortifruti oferece para você um cartão de crédito? Porque ele quer que você se endivide. Ele quer que você use um dinheiro que você não tem para que você possa pagar esses juros absurdos. Isso é importantíssimo. Isso é tão importante você ter em conta que nessa mesma pesquisa da CNC, eles verificaram o seguinte, que das famílias endividadas, quase 30% estão com as contas atrasadas. E essas contas estão atrasadas para quase 40% delas há mais de 90 dias. Ou seja, as pessoas estão endividadas e não têm dinheiro para quitar as dívidas e estão levando essas dívidas adiante, e essas dívidas elas sofrem a ação dos juros compostos e vão aumentando nessa taxa aí. Enquanto o seu investimento em Tesouro Direto rende 2% ao ano, a fatura do cartão de crédito que você não pagou está ficando 400% maior em um ano. Então, isso é algo que você precisa entender muito bem. Também tem as pessoas que falam assim: ah, mas eu sempre comprei financiado, minha vida toda eu fiz assim, sempre funcionou muito bem para mim. Não sou eu que vou dizer para você que você está vivendo a sua vida errado, obviamente. Você sabe como sua vida funciona. Eu só queria deixar bem claro que você está acrescentando um risco absurdo nas suas finanças. Você está deixando o produto que você compra muito mais caro. Na maioria das vezes, esse adiantamento, ou seja, você pega o produto para poder pagar ele a prazo, isso não está trazendo nenhum tipo de vantagem absurda para você. E que fique muito claro para você, a maioria das pessoas que tem liberdade financeira, as pessoas que são ricas, que vivem bem, que têm independência financeira, as pessoas não compram a prazo, a não ser que ela não tenha juros nenhum sobre aquilo. Então, se você vai pagar R$ 100, ou você pode pagar em 10 vezes de R$ 10 e não vai mudar nada o preço, é uma coisa. Mas saber cuidar do seu dinheiro é saber que se você pode pagar R$ 100 à vista ou pagar 120 a prazo, é saber que aqueles R$ 20, aqueles 20% que você está colocando, você está tirando do seu bolso, você está tirando da sua riqueza, você está tirando do seu patrimônio, né? Você está tirando de você mesmo lá na frente. Então é importante lembrar o seguinte, que todas as ações têm consequências. Você não pode achar que, mas assim, eu compro financiado, eu fiz assim a vida toda e acho que isso aí tá ótimo para mim. Saiba que você está deixando muito dinheiro na mesa. Se a sua ideia, se a sua meta é atingir a liberdade financeira, é criar um patrimônio importante para você mesmo, você precisa prestar atenção nisso. E aí, finanças e saúde funcionam de uma maneira muito parecida nessa ótica, sabe? Sabe assim, quando o médico fala para você, olha, você já chegou numa idade, você precisa fazer atividade física, você precisa comer melhor, você precisa cuidar mais de você. Você fala, não, eu não vou me preocupar com isso agora, eu estou me sentindo muito bem, até que um dia você, puf, sente alguma coisa e vai no médico, o médico fala, ó, amigo, agora a conta chegou. Agora você não pode mais esperar. Agora você já não tem mais opção. Agora você tem que fazer uma cirurgia cardíaca. Agora você está tão, pensando em finanças, agora você está tão endividado que você tem que vender sua casa para pagar as dívidas. Agora deu merda. Você vai ter que agir de qualquer maneira. Não tem mais o que esperar. A verdade é que quando a economia está boa, a maioria das coisas funciona bem. Então, mesmo que você tenha dívida, mas aí você vai rolando, a economia está boa e as coisas estão funcionando, e de repente a sua empresa está andando bem e está tudo certo. É como diz aquela frase: até um relógio quebrado, né, se for um relógio ponteiro, até um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Mas quando a economia vai mal, quando começam as crises, quando começam os problemas, é que você vê que você precisava ter montado a sua reserva, que você precisava ter investido em você mesmo. Então você não precisa esperar isso acontecer para você tomar uma atitude. Se você sabe que na sua vida agora você pode escolher onde colocar suas ações, onde colocar sua energia, você precisa começar a pensar em crescer. Você pode e deve manter todas as partes boas da criança, a criatividade, a falta de preconceitos, a sede pela descoberta, a sede pelo estudo, e entender que maturidade, quando a gente está maduro, a gente troca o agora pelo depois. Isso significa que é preciso aceitar. E aí essa parte é importante porque muita gente se ilude um pouco com isso, mas assim, a gente precisa aceitar que a gente tem que fazer um determinado esforço para chegar onde a gente quer.
Seja, por exemplo, acabar com as dívidas, seja passar a usar só o que a gente tem de dinheiro para fazer as nossas compras, não fazer mais empréstimos, não fazer mais financiamento, parar de perguntar assim, quanto que eu vou pagar por mês? E começar a perguntar o seguinte, qual é o total, quanto está custando isso? E a gente sabe que isso não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo fazia, mas você é um adulto, é você que está no controle, é você que precisa conversar com você mesmo com a sua parte mais imatura e dizer, olha, quem está no controle aqui sou eu vou fazer as escolhas conscientemente e a partir de agora eu vou gastar no máximo 80% de todo o dinheiro que entra para mim. Os outros 20% eu vou usar para investir para o meu futuro. Por quê? Porque é isso que eu quero para mim. Eu quero ter um futuro de riqueza, de abundância, eu quero criar um patrimônio grande para mim, eu quero ter possibilidade de viajar ao mundo, eu quero viver independente de aposentadoria da Previdência Oficial, eu quero ter um futuro tranquilo, eu quero escolher o trabalho que eu vou ter daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 5 anos, enfim, eu quero ter dinheiro para ter escolhas. Isso, se você tiver essa conversa com você e você decidir seguir em frente, eu vou te dar aqui dois caminhos bem importantes que você pode seguir para começar a colocar esse seu plano em prática. O primeiro deles é o seguinte: você pode implementar isso por um tempo ou você pode implementar isso eternamente. É você que vai decidir. Você vai esquecer cartão de crédito. Como eu tinha comentado, o cartão de crédito é o seguinte: ele é muito bacana para você comprar sem ter dinheiro, né? Você não tem o dinheiro na mão, você compra. Você leva agora e paga depois. Você paga todas as despesas de uma vez só no final do mês. Então você só sente uma pancada. Você não sente aquela dor, né, de estar desembolsando o tempo todo. Mas ele tem um revés aí importantíssimo. Se você pagar só o mínimo da fatura, o restante vai aumentar 14% ao mês. Em um ano, pode aumentar até 385%. E se você decidir que não vai pagar a fatura, vai atrasar, você vai pagar 15% ao mês e ainda mais 2% de multa, que chega a dar ao ano 440%. E aí eu vou chamar a atenção para você para três letrinhas muito importantes. CET. Para quem mora em São Paulo, CET é a companhia que cuida do tráfego, mas não é disso que eu estou falando, não. CET é custo efetivo total. Você pega a sua fatura do cartão de crédito, ou você pega o contrato de financiamento, e você vai procurar essas três letrinhas. Sabe por quê? Custo efetivo total significa o seguinte: o quanto você vai pagar de despesas e encargos. Muitas vezes, os juros que te falam que estão cobrando de você, na verdade, não são aqueles juros, porque ainda tem mais coisa que está sendo cobrada. Então, você vai sempre procurar essas três letrinhas: custo efetivo total. Faça um teste. Pegue a sua fatura do cartão de crédito, dê uma olhada lá na fatura. Em algum lugar dela, geralmente no final, vai ter um custo de quanto é para você, quanto vai aumentar de juros se você pagar só o mínimo da fatura e se você atrasar. Então, sempre que você estiver lidando com financiamento, com empréstimo, com caso cartão de crédito, cheque especial, procura essas três letrinhas aí. Então vamos lá. O que você vai fazer para você começar a pôr um freio no seu cartão de crédito para você não mais entrar em dívida de cartão de crédito, para sobrar dinheiro para você poder pagar essas dívidas e para você finalmente retomar o controle sobre o dinheiro? Você vai começar a fazer o exercício do dinheiro na mão. Você pode fazer esse exercício por uma semana, por um mês, por um ano ou para o resto da sua vida. Tem muita gente que faz isso para o resto da vida porque simplesmente não tem condições de lidar com o cartão de crédito. Primeira coisa que você vai fazer, você vai fazer suas compras, todas elas só com dinheiro. Com dinheiro ou com boleto, se for online, né? Ou seja, você só vai gastar aquilo que você tem. Usando o dinheiro, você vai facilitar o controle prévio do seu orçamento. Sabe por quê? Porque se você não tiver dinheiro na sua conta ou na sua carteira, você não vai ter com que gastar. Logo, se você definiu que esse mês você vai gastar apenas 1.000, você já gastou 998 e tem R$ 2 sobrando, você não vai poder mais gastar com nada. Percebe a diferença entre isso e o cartão de crédito? Percebe como o cartão de crédito nesse ponto é cruel? Porque você não vê isso. Você vai gastando, gastando, você só toma aquele susto no final do mês quando você vê a fatura chegando. Então, usar dinheiro vivo é uma forma de você, ou débito, né? Usa o cartão de débito ou dinheiro vivo, é uma forma de você fazer melhor o seu controle de orçamento. Você não vai ter os sustos no final do mês.
você vai sentir na pele a dor de estar gastando, coisa que o cartão de crédito alivia para você. Ah, mas por que eu preciso sentir dor agora? Poxa, a vida já não é dolorida o suficiente? É, mas essa é uma dor importante de você sentir, porque se você está querendo economizar mais, se você está querendo juntar mais dinheiro para poder investir, para cumprir seu patrimônio, você precisa sentir um pouco do que é você desembolsar quando você está pagando. Porque o cartão de crédito, como ele alivia isso para você, você fica mais insensível àquilo. Quando você começa a sentir essa dor da perda, e eu coloco aqui entre aspas, porque você não está perdendo mesmo, você na verdade está comprando uma coisa, mas é importante que essa dor, que você sinta ela. E aí você vai passar a dar mais importância aos preços também. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas esse negócio de usar dinheiro vivo é uma loucura, porque eu tenho medo de ser roubado. Claro, você precisa tomar as precauções, né? Você precisa tomar cuidado. A gente vive num país que tem suas dificuldades aí relacionadas à violência e tudo mais. Mas você tem que lembrar o seguinte, que quando você migra para esse modelo, você está deixando de ser roubado pelo cartão de crédito. É o cartão de crédito que pode estar roubando muito mais de você. E aí eu coloco roubando entre aspas também, porque ele não está fazendo nada ilegal, né? Ele está te oferecendo a possibilidade de comprar com dinheiro que você não tem e te cobrando muito caro por aquilo. E aí, por fim, eu quero te mostrar como é que você faz para comprar um carro financiado, o carro é financiado, pagando 25% menos e reduzindo em quase um terço o tempo de financiamento. Fazendo tudo isso sem que o seu carro sofra qualquer tipo de depreciação. Ah, caramba, Filomeno, como é que você vai fazer isso? Eu vou mostrar para você como é que você vai fazer essa quase mágica. Para isso, eu fui pesquisar na internet um carro popular, para usar um exemplo. Eu peguei aqui um HB20 Sense 1.0 2020-2021, manual. O preço dele à vista, no site da Hyundai, está R$ 52.290. Significa o seguinte, que se você tiver R$ 52.290 na mão e chegar lá na Hyundai, você paga e leva o carro na hora. Só que a Hyundai, e aí tem o endereço da Hyundai aqui embaixo, quem quiser conferir, a Hyundai tem uma outra opção para você, que é financiar o carro. Por quê? Porque você não tem o dinheiro, mas você quer o carro. Então, quais são as opções de financiamento que a Hyundai tem? Primeiro, importantíssimo, a Hyundai vai fazer o financiamento pelo banco Hyundai. Por que a Hyundai tem um banco? Porque vale muito a pena para a montadora ter o próprio banco dela. Porque eles vão cobrar uma bela grana, uma bela quantidade de juros para financiar isso para você. E em vez desses juros serem embolsados por outro banco, imagina só, as montadoras agora todas têm banco. Então existe um banco Hyundai, né? No caso do HB20. Pois bem, qual que é a proposta da Hyundai para você se você quiser esse HB20 aqui? É pagar 43% à vista, né, de entrada, ou seja, R$ 22.489 você vai pagar à vista, você vai colocar lá em cima do balcão. Depois disso, você vai pagar em 4 anos 48 parcelas de R$ 889,71. O preço total do carro no final é R$ 65.196. E a própria Hyundai, lá no site deles está escrito, eles cobram uma taxa de juros de 1,25% ao mês e 16,08% ao ano. Por que eu falei da questão das três letrinhas, CT, custo efetivo total? Porque lá no site da Hyundai, eles são obrigados a mostrar isso para você. Lá no site da Hyundai tem exatamente qual é o custo efetivo total, ou seja, na verdade, vai ser 1,58% ao mês e 20,65% ao ano. Lembra da taxa Selic que eu falei? 2% ao ano? O financiamento da Hyundai, do carro da Hyundai, não chega na taxa que o cartão de crédito cobra, mas é 10 vezes maior do que o Tesouro Selic rende para você, só para você ter uma ideia. Agora, vamos aprender como é que a gente faz essa compra gastando 25% menos e recebendo e terminando os pagamentos 30% antes desse prazo de 4 anos. Como é que vai funcionar isso? Em vez de você usar o banco Hyundai, você vai usar o banco Eu Sou Mais Eu. Sabe quem é o banco Eu Sou Mais Eu? Eu Sou Mais Eu SA, esse banco é você mesmo. É como se você tivesse criado um banco para você. Importantíssimo você pensar nisso, porque se as montadoras criaram um banco, é porque ter banco é um bom negócio, né? Então, pense se você pode criar um banco para você também. Pois você pode. Desse jeito aqui você vai criar um banco para você. Então, no banco Eu Sou Mais Eu, SA, como é que vai funcionar? Você vai dar a mesma entrada. Você não tinha dinheiro para dar entrada lá na Hyundai? Então, você vai dar a mesma entrada agora. Você vai pegar os 22.489,93, ou seja, 43% do valor do carro, e vai dar entrada.
Entrada no carro? Não. Você vai dar entrada na sua conta de investimento. Você vai pegar esse dinheiro e colocar nos seus investimentos, na sua conta de investimentos. Pode ser, por exemplo, no Tesouro Selic, pode ser em outro investimento que você tenha. Depois, você vai pegar o que resta, ou seja, os 29.800 que você iria financiar lá pela Hyundai, você vai fazer o seguinte, você vai financiar para você mesmo. Você vai pagar todos os meses uma parcela de 889,71 para você mesmo. Ah, mas como assim para mim mesmo? Todo mês você não ia ter que pagar lá para a Hyundai? Então, você vai pegar R$ 889,71 e depositar nessa conta de investimento. Sério? Então, para você vai chegar, vai dar o dinheiro à vista e vai começar a pagar todos os meses para você mesmo, para o banco eu sou mais eu sou muito mais eu, no caso você é muito mais você, você vai pagar uma parcela por mês de 889,71, exatamente o que você pagaria lá. Sabe o que vai acontecer? Você vai atingir o valor do carro em 2 anos e 10 meses, ou seja, 30% antes daqueles 4 anos. Então, quando chegar em 2 anos e 10 meses, você já vai estar com o carro pago. Mais importante, em vez de pagar R$ 65.196, você vai pagar R$ 52.290. E aí você pode falar assim, tem gente que vai falar assim, mas aí em 2 anos o carro pode ter aumentado de preço. Claro que pode ter aumentado de preço, mas você também não deixou o dinheiro guardado embaixo do colchão, você deixou o dinheiro investido, então o dinheiro também cresceu. Pelo menos a compensação da inflação você vai ter, se você colocar no Tesouro Selic ou se você colocar no outro investimento. Então, pensa com a cabeça do banco. O que o banco faria? O banco pegaria esse dinheiro e investiria. Então você vai deixar esse dinheiro investido. Você vai chegar à conclusão que quando você for pagar o carro, você vai, em vez de pegar um carro zero 4 anos atrás e quando terminar de pagar, você vai estar terminando de pagar um carro zero, mas com um carro com 4 anos de uso, você vai pegar um carro zero e vai pagar ele à vista lá na Hyundai, ou onde você decidir comprar, e vai ficar usufruindo do carro zero. Ou seja, na prática, o que você fez? Você usou o sistema a seu favor, você usou o tempo a seu favor. Você decidiu que você pode esperar um pouco, você não vai comprar o carro agora, você vai pegar o dinheiro, você vai pegar o financiamento e vai usar para pagar a você mesmo. Quando você atingir o valor suficiente para comprar o carro à vista, o que você vai fazer? Você vai lá na Hyundai ou lá na loja, na concessionária e vai negociar. E as chances são que você vai conseguir, inclusive, um ótimo desconto para pagar à vista. Sabe por quê? Porque você tem condições de negociar. Porque você tem o dinheiro na mão, tá entendendo? Você não é refém de ninguém. Você não depende do cara aprovar o seu financiamento, ver se você foi inadimplente ou não, qual que é o seu score no Serasa, esse tipo de coisa. Não, você vai chegar lá e vai falar assim, olha só, eu estou interessado nesse carro aqui. Ah, você vai financiar? Não, eu vou pagar à vista. Ah, pois é, eu faço tanto. Legal, então eu vou no seu concorrente para ver se ele me dá um desconto, ou se ele me dá algum adicional, ou se ele me dá outra coisa. Tá entendendo? A lógica é essa. Você pode aplicar isso para uma casa também, você pode aplicar isso para um eletrodoméstico, para um brinquedo, para aquilo que você quiser, para um sonho de consumo, para o celular, para uma viagem. Pensa numa viagem, em vez de pagar a prazo, você junta o dinheiro e aí você paga à vista a sua viagem. Aquela máquina lá atrás que eu mostrei para você, a máquina de fazer dinheiro, ela usa tempo, trabalho e ela usa conhecimento. Agora, desses aí, tempo é a coisa mais escassa do mundo. Então, quando você está dando o seu tempo para trabalhar, você precisa valorizar o dinheiro que sai daquela máquina, né? Você fez dinheiro, você usou seu tempo para fazer dinheiro. Você precisa valorizar aquilo. Você não precisa pagar para o banco, para o cartão de crédito. Com essa lógica em mente, eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui, eu vou responder com o maior prazer. Por hoje é isso.